Vamos falar sobre a literatura espanhola do século XIX. Olha, foi uma época de revolução, e não só nas ruas, mas principalmente nas páginas dos livros. Foi um período de uma transformação assim, tão radical, que mudou para sempre o jeito que a Espanha se enxergava e contava as próprias histórias. Fica a pergunta, né? Como é que se conta a história de um século inteiro? Muitas vezes a resposta está nos grandes conflitos que marcaram a época. E no século XIX espanhol, a batalha mais fascinante de todas não foi com espadas, não. Foi com palavras. Foi uma luta entre duas maneiras completamente diferentes de enxergar o mundo. De um lado, a gente tinha um romantismo, que era a pura força do coração, era tudo sobre o eu, sobre a emoção à flor da pele, a paixão, a rebeldia. Do outro lado, o realismo, o poder dos olhos. Aqui o foco mudava completamente, saía de dentro para fora. Era a observação cuidadosa da sociedade, dos costumes, da psicologia das pessoas. Coração contra olhos, sentimento contra observação, que embate. E para a gente entender essa briga artística, a gente precisa lembrar que a Espanha do século XIX era um verdadeiro caldeirão. Muita instabilidade política, muita mudança social, guerras, revoluções, uma sociedade se transformando muito rápido. E tudo isso criou, sabe, o terreno perfeito para que essas ideias literárias novas e radicais pudessem nascer e crescer. Então, vamos lá, para a primeira grande força, a rebelião do coração. O romantismo não era só um estilo, era uma atitude de vida. Era um grito de liberdade individual contra as regras super rígidas da sociedade e da arte da época. Seus heróis eram rebeldes, piratas, amantes amaldiçoados, enfim, todos guiados por uma paixão avassaladora. E olha, ninguém personificou melhor esse espírito do que José de Espronceda. Ele era, assim, a definição do rebelde romântico. Tanto a vida dele quanto a obra são um verdadeiro hino à liberdade total e à paixão que consome tudo. Ele é a energia pura desse movimento. Mas o romantismo também tinha um lado mais íntimo, mais melancólico. E o mestre dessa sensibilidade toda foi Gustavo Adolfo Bécquer. Pensa assim, se o Espronceda era o trovão, o Bécquer era o sussurro. A poesia dele explora o amor, a perda, o mistério da vida com uma delicadeza que, nossa, toca a gente até hoje. E é claro que o romantismo também invadiu os palcos. José Zorrilla pegou a lenda do Dom João e transformou ele no herói romântico definitivo na sua obra Dom Juan Tenório. É um verdadeiro turbilhão de amor, pecado, redenção. Ele resgatou as lendas nacionais e deu uma nova cara, uma nova roupagem dramática para elas. E um pouco mais para frente, a gente encontra Rosalía de Castro. Ela representa o que a gente chama de romantismo tardio. Na obra dela, a paixão romântica se mistura com uma melancolia profunda e uma conexão muito forte com a terra dela, a Galiza. Ela acabou se tornando a voz poética de uma região inteira. Só que, enquanto os românticos olhavam para dentro, o mundo lá fora estava mudando numa velocidade alucinante. As cidades crescendo, a ciência avançando, uma nova classe social, a burguesia ganhando poder. A literatura precisava de uma nova lente para conseguir captar essa nova realidade. E essa nova lente foi o realismo. Foi uma virada de 180 graus. Em vez de fugir da realidade, os escritores decidiram encarar ela de frente, com um olhar quase científico. A missão agora era outra: descrever a sociedade exatamente como ela era, com todas as suas complexidades e contradições. A literatura se tornou um espelho. O gigante desse movimento foi Benito Pérez Galdós. Ele é chamado de Dickens espanhol, e essa comparação faz todo sentido. Galdós fez de Madrid a sua grande personagem, sabe? Ele criou um retrato épico, super detalhado, de todas as classes sociais, das ambições, das misérias, da vida cotidiana na capital. E se Galdós foi o cronista da capital, Leopoldo Wallace, mais conhecido como Clarim, foi o mestre em analisar a vida na província. A obra-prima dele, A Regenta, é um estudo, assim, demolidor da hipocrisia, do tédio e das paixões reprimidas numa cidade do interior. É um verdadeiro raio-x da alma humana. O Juan Valera, por sua vez, deu um toque um pouco diferente para o realismo. Em obras como o Pepita Jiménez, ele usou esse método realista não tanto para a sociedade, mas para a psicologia dos personagens. Ele mergulhou fundo nas dúvidas, nas motivações, nos conflitos internos deles, criando o que hoje a gente chama de realismo psicológico. Olha, e como em toda grande transição, sempre tem aquelas figuras que não se encaixam perfeitamente em nenhuma caixinha. Foram pioneiros, gente que abriu novos caminhos e que, de certa forma, até antecipou o que viria no futuro. Mariano José de Larra é um caso fascinante. Ele viveu na época do romantismo, mas o jeito dele de escrever era incrivelmente moderno.
Usando o jornalismo como uma arma, ele escreveu artigos de crítica social e sátiras tão afiadas, tão diretas, que ele é considerado o pai do jornalismo de opinião na Espanha. Ele usava a realidade para alimentar a crítica dele. E aí a gente tem a força da natureza, que foi Emília Pardo Bazán. Ela foi duplamente revolucionária. Por um lado, ela levou o realismo ao extremo, introduzindo o naturalismo, uma corrente que via o ser humano como determinado pelo seu meio e pela sua biologia. E por outro, ela foi uma pioneira do feminismo, usando a escrita para questionar o papel submisso da mulher na sociedade. Uma verdadeira visionária. E então, o que é que fica de toda essa grande batalha literária? Fica o legado de uma transição épica da paixão desenfreada do coração romântico para o olhar analítico, racional do realismo. Uma mudança que, no fim das contas, espelhou a própria transformação da sociedade em direção à modernidade. No fundo, acho que tudo se resume a isso. Essa tensão fundamental entre o mundo interior, aquilo que a gente sente, e o mundo exterior, aquilo que a gente vê, não só definiu a arte do século XIX, como continua sendo uma das grandes questões da arte e da vida até hoje. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a gente olhar para a nossa cultura hoje, para os nossos livros, filmes, músicas, quem está contando melhor a nossa história? São os herdeiros dos românticos, que exploram as nossas emoções mais profundas, ou são os herdeiros dos realistas, que documentam a nossa complexa realidade social? A resposta talvez diga muito sobre quem nós somos agora.